Olá, bom dia, graça e paz. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz assim: Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja a importância das palavras, a importância daquilo que está saindo da nossa boca. Porque aqui, o sábio, ele vai dizer que do fruto da boca o coração se farta. Quando ele fala o coração aqui, nós estamos vendo que é relacionado ao espírito, né? O homem é um ser espiritual. E pelas palavras da sua boca, o fruto da boca são palavras. E pelas palavras da sua boca, ele pode ser justificado, mas pelas palavras da sua boca, ele pode ser também condenado. Então é importante nós entendermos o poder da confissão, o poder das nossas palavras. Por mais que as pessoas por aí, elas refutem a doutrina que ensina que as palavras têm poder, a Bíblia, em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Que poder é esse? As palavras que nós falamos. E ainda nos aconselha, né? O que bem a utiliza, come do seu fruto. Também o que mal a utiliza vai comer também desse veneno. Então é muito importante nós termos cuidado com as nossas palavras. Nós estamos vendo aí julgamentos por causa das palavras que foram ditas. Então, enquanto nós estamos em silêncio, irmãos, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que nós falamos, as coisas vão começar a tomarem o seu lugar e as coisas vão começar a assumirem realidades na sua vida. Daí a importância de você decidir o que você quer para alinhar a sua boca com aquilo que você deseja. Você quer vida ou você quer morte? Se nós formos perguntar isso para uma pessoa e racionalmente ela for responder, ninguém vai dizer, a não ser que esteja debaixo de grande pressão ou passando por uma depressão, vai dizer que quer morrer. A maioria das pessoas vão dizer que querem viver. Mas é importante nós atentarmos que a nossa vida ela é construída através das palavras que nós falamos. Porque se a morte e a vida estão no poder da língua, é melhor nós controlarmos a nossa língua. Amém? Tiago vai falar sobre isso e ele vai dizer que nós precisamos ter cuidado com a língua. Porque a língua, sendo o menor de todos os membros, ela tem condição de colocar em xeque todo o curso da nossa vida. Né? E ele vai dizer, olha, como um pequeno leme, ele conduz o navio, assim como uma pequena faísca pode colocar fogo em toda uma floresta. A língua, ela também pode colocar a nossa vida num lugar que a gente não queria estar. Então, veja, é muito importante nós entendermos isso. Daí aquele conselho de Deus a Josué, né? Na verdade, aquela ordem, e essa ordem também chega até mim e até você. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então veja que a confissão da palavra, ou não cessar de falar da palavra, vai fazer com que a gente prospere no nosso caminho e vai fazer com que a gente seja bem-sucedido. Porque a palavra, ela estabelece a vontade de Deus. A palavra, ela está alinhada e é por isso que são chamadas, né? Jesus disse: "As palavras que eu vos falo são espírito e são vida". A Bíblia por si é um livro. E Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. É interessante Jesus dizer que as palavras que ele nos falou são espírito e são vida. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos manifestar vida, mas também podemos manifestar morte. Quando é que isso acontece, pastor? Quando nós não cremos. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que eu comentei aqui num dos vídeos passados? E outra coisa, se você não viu os outros vídeos, volte
e veja essa série de estudos sobre a fé. É muito importante você estar bem fundamentado para você perceber e entender como a fé funciona. Outra coisa, assiste esses vídeos também com atenção. Não fique zapeando no celular enquanto você está me ouvindo, ou não fique me ouvindo e conversando com outra pessoa. Não, dê atenção, porque existe uma unção que despedaça o jugo, existe uma unção que quebra, né, aquelas escamas que estão diante dos nossos olhos, né? O apóstolo Paulo passou por isso. Ele tinha escamas, ele era cego no entendimento. Por isso que ele faz aquela oração em Efésios 1, para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, tendo os olhos do entendimento iluminados. Esses princípios da fé só vai funcionar se os olhos do nosso entendimento forem iluminados, porque parece que as palavras não têm poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Deus diz aqui, olha, não cesse de falar do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É o falar e é o meditar que vai fazer com que nós venhamos a cumprir o que está escrito. E quando nós unimos isso, falar, meditar e cumprir, diz que o nosso caminho será bem-sucedido e nós seremos prósperos. Então, confessar a palavra de Deus nos faz prosperar, prosperar na vida. Porque nunca receberemos além daquilo que confessamos. Amém? Vale salientar que a fé cresce com a confissão, mas nunca além dela. Confessar certo é resultado de pensamentos certos, e pensamentos certos são provenientes de uma mente renovada pela palavra de Deus. O novo nascimento é o início da vida cristã. É o início de uma nova vida, um novo estilo de vida, amém, que nós precisamos desejar, buscar. O novo nascimento não é para você viver uma vida religiosa, vivendo apenas uma vida ao redor dos irmãos da igreja, ou quando está no templo. Não, o novo nascimento vai mudar você por completo, de dentro para fora. É algo que acontece no seu espírito, vai passando pela renovação da sua alma e vai se manifestar no seu corpo, que é a sua casa natural, né? Porque o espírito sem o corpo está morto. E ninguém guarda um corpo, né? Você pode ver. Logo que a pessoa morre, as pessoas já o enterram, o cremam, porque a pessoa só era viva enquanto o espírito estava nela. Quando o espírito não está mais, esse corpo que depende, né, desse ente espiritual, do verdadeiro homem, da verdadeira mulher, ele entra em decomposição. Por isso que há um desapego, né, no luto, no enterro, na cremação, há ali uma despedida, mas aquilo não é o fim, porque um dia nós iremos ressurgir. Então veja como é importante nós confessarmos a palavra, nós não cessarmos de falar da palavra, então é algo que é constante, e nós somos todos os dias, nos diálogos que nós desenvolvemos, né, sendo desafiados a concordar com a palavra ou a discordar da palavra. Feliz é aquele que não cessa de falar, aquele que está sempre em concordância com a palavra de Deus, principalmente nas suas palavras, também no meditar da sua mente e também na prática da sua vida. Amém? Primeiro confessa, depois medita, depois tem cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tudo que fizeres será bem sucedido. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Jesus disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, crê que se fará o que diz, crê que se fará o que diz, assim será com ele. Vai ser com a pessoa aquilo que ela crê que se fará o que diz. Então é importante nós sermos intencionais na confissão da nossa fé, naquilo que sai da nossa boca, com intenção, de propósito, falar alinhados com a palavra de Deus. Amém? É muito importante nós entendermos isso. E quando as pessoas disserem assim, tuas palavras não têm poder, você não vai brigar com elas. Você simplesmente vai ouvir aquilo, vai descartar e vai voltar a falar alinhado com a palavra de Deus. Por quê? Do fruto da boca o coração se farta.
do que produzem os lábios se satisfaz. A vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração e nossa escola bíblica. A partir das 19h30 estamos esperando você e sua família. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.